Bem, amigos, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje, onde, na verdade, durante um mês nós tivemos aí entrevistas, grandes entrevistas, já na prévia do Pajuçara Mandyman, que é um dos maiores eventos Norte e Nordeste. Na verdade, ele está na sua 11ª edição. E hoje nós já estamos aqui com um dos grandes palestrantes do evento, que é Eduardo Najar, administrador de empresas pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Também gestor de negócios familiares. E participa também no blog da revista Exame, não é isso? Isso. Eduardo. E vamos lá para a entrevista, essa grande entrevista. Com certeza vamos poder aprender muito sobre sucessão familiar. Eduardo, seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vindo também aqui a Maceió, Alagoas. Eu sempre digo, um dos litorais mais lindos do mundo. Já esteve aqui antes? Já estive, tive o prazer já. Então já conhece, né? Sim, já conheço. Bom, Eduardo, fala aqui pra gente de uma maneira bem simples, pra gente entender um pouco o que seria, na verdade, sucessão familiar dentro do mundo corporativo, do mundo dos negócios. Então, esse trabalho ele ainda é pouco conhecido aqui no Brasil. Ele deve ter 20 anos só aqui no Brasil, mas na Europa e também nos Estados Unidos ele já tem mais de um século. Onde as famílias que têm o seu patrimônio e empresas, né, se preocupam em perenizar esse patrimônio, né, para as próximas gerações. Né. Existem na Europa, por exemplo, empresas familiares que têm 500 anos, 300 anos, 12 gerações. Nossa. Aqui no Brasil a gente ainda está mais iniciante. Né. Então o meu trabalho é com as famílias, né, com a primeira, segunda, terceira geração, com os pais, os netos, os avós, procurando que aquela famosa frase diz, que tudo que os pais construíram, os filhos não destruam, né? E aí tem um conjunto de metodologias e de regras, né, que precisam ser aplicadas às famílias para que elas possam garantir que o seu patrimônio vai passar para a próxima geração saudável e integral. Então, na verdade, acaba sendo um projeto desbravador, né? Inovador aqui, por 20 anos para empresas que fora já tem tantas gerações passando, né? É verdade, é um assunto bem novo no Brasil, e por ser novo, né, ainda tem um desafio das famílias entenderem que precisam desse tipo de coisa. Ele é um trabalho, eu sou administrador de empresas, como você disse, mas é um trabalho que no fundo, ele tem um fundo sociológico e até antropológico, porque estamos tratando de famílias. Pessoas, né? Você fala, mas é uma empresa, né? Sim, mas é uma empresa que por trás tem uma família e que as mudanças sociais, né, que atingem as famílias de hoje, por exemplo, quanto dura um casamento hoje, né? 2, 3 anos, infelizmente, né? Na média, né? Isso atinge a empresa familiar, porque eu me caso, né? Minha família tem uma empresa, se eu desmanchar esse casamento muito rapidamente, significa que está saindo um sócio da empresa, minha ex-esposa, entrando talvez uma nova. Isso então, acaba, às vezes, até minando, né? Sim, a chamada geração Y, né, que são os jovens hoje de 20, 25 anos, né, tem uma dinâmica muito diferente das gerações anteriores. Então, também, né, se eu tenho lá 10, 15 primos numa família nessa faixa etária, daqui 10 anos eles se tornarão sócios, mas pensam totalmente diferente do que a geração anterior. Então, por isso que eu digo que é um trabalho multidisciplinar. Né? E o Brasil? Como é que ele está encarando essa situação hoje de sucessão familiar? Então, existem poucas estatísticas do Brasil para tudo, inclusive para esse segmento. Né? Nós não sabemos exatamente quantas empresas familiares nós somos ou qual o percentual do PIB que as empresas familiares representam hoje para o Brasil. Mas seus telespectadores devem conhecer várias empresas familiares no meio social deles. Né? Então a gente pode dizer que grande parte do PIB é representada por empresas familiares. Mas, como eu disse, por ser um atrativo novo ainda, né, as famílias não estão convencidas que elas podem lançar mão de um recurso externo, né, para ajudar a recompor o seu patrimônio. Então o Brasil está caminhando a passos ainda pequenos, né, mas tem um potencial muito grande de mercado. Bom, então eu vou perguntar aqui para o Eduardo, como é que isso funciona na verdade, assim, na prática, com os herdeiros, né? Como é que é trabalhado isso, Eduardo? Na prática, tudo vem do seguinte motivo, né? Você deve conhecer, os seus espectadores devem conhecer,
pessoas que eram sócias antigamente, né? Senhores, senhoras, já hoje com 60, 70, 80 anos, diziam assim, tem uma sociedade com um amigo meu que dura 40 anos, né? Começou lá, sei lá, em 1930, 1950, né? A sociedade era mais protegida, né? Teve uma mudança forte na sociedade, estamos falando mundialmente, e então também no Brasil, né? Que mudou as regras de convivência da nossa sociedade como um todo, né? E as sociedades familiares, né? Os empreendimentos familiares foram atingidos por isso. Então, dois sócios que se encontraram há 40 anos atrás e que têm lá suas diferenças, mas convivem, né? E uma coisa importante, numa relação societária, é a confiança, né? Tem até a história do fio de bigode, né? O fio de bigode vale não mais, temos nada né? escrito, então... Funcionava, até os anos 50, 60 talvez, né? Até hoje tem algumas famílias. Só que daqui para frente, o fio de bigode perdeu o valor, né? Então hoje, você me perguntou como é que é o trabalho na prática. A primeira coisa que a gente precisa conseguir dessa família, e dessa família nós estamos falando em pais, filhos, às vezes sobrinhos, irmãos, mais, né? É um acordo entre eles, né? Um acordo formal, né? Comprometimento, né? Do que pode e do que não pode nessa sociedade, né? Porque eu tenho um sócio e os meus filhos usam a minha empresa e do meu sócio para, sei lá, para a sala de reunião da empresa para poder fazer trabalho de faculdade. Então os filhos do meu sócio também podem, né? Então nós precisamos fazer esse acordo estou falando assim, simplificando, né? Mas com pontos importantes que podem fazer com que essa sociedade se acabe, né? Por exemplo, a entrada de herdeiros para trabalhar na empresa, né? Todo pai, toda mãe constrói uma empresa e diz, não, fiz isso para os meus filhos, né? Só que hoje, antigamente isso, meu filho, então você vai trabalhar comigo na empresa. Quer seguir outro caminho, né? Hoje em dia as opções de carreira são inúmeras, né? Quero fazer medicina, pai, você tem uma metalúrgica, o que eu vou fazer lá dentro? Ser jogador. Eu quero ser jogador de futebol, né? Então jogador de golfe, né? Enfim. Então começa daí. É muito difícil hoje, né, você querer intervir na carreira dos seus filhos. Impor, né? Na verdade, é impor. Impor, né? Ou os seus filhos querem trabalhar com você e você não quer, né? Por exemplo, tem uma empresa que vocês devem conhecer bem, que é o Ibope, uma empresa familiar, e que os irmãos, há muito tempo atrás, sentaram, os dois irmãos que são donos do Ibope, e disseram, olha, ninguém na família vai trabalhar na empresa. Nem irmão, nem filho, nem neto. A empresa vai muito bem, obrigado, os filhos vão muito bem, obrigado, mas esses dois irmãos se entenderam lá atrás e disseram, ninguém da família. O contrário entra um filho de um irmão, depois entra um filho de outro irmão, aí um terceiro filho de um terceiro irmão quer entrar, não deixam, e aí começam os conflitos. Qual é o pecado? Um dos maiores pecados Pecados, né? É tratar igualmente os desiguais. Então o filho que trabalha muito ganha X, e o que trabalha pouco também ganha X. Então você tem que tratar desigualmente os desiguais. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta, agora é curiosidade minha também. Geralmente, quando a gente fala em sucessão familiar, a gente vai ter empresas aí de longas datas, né? Empresas grandes, né? Grandes corporações. E aí os filhos, eles acabam seguindo, vamos dizer assim, a carreira e cuidando da empresa. Seria um conselho, talvez, para quem, os filhos, os herdeiros, enfim, que vão iniciar o processo de gestão naquela empresa que já existe há muitos anos, iniciar de uma maneira, vamos dizer assim, iniciar por baixo, aprendendo, porque aí você acaba adquirindo também o que? Humildade, né? Saber tratar o colaborador de uma maneira diferente, enxergar de uma maneira... Porque ele já pega tudo pronto, a empresa já é rica, aí pô, vai chegar lá... Você tem, a tua pergunta dá a ideia de várias respostas, né? É muito rica, né? Primeiro, existem pais e mães que dizem, não, meu filho tem que começar carregando caixa, né? E tem pais e mães que dizem, não, meu filho precisa começar como diretor. Então não tem uma regra de ouro para isso, né? Uma receita de bolo. Porque a cultura da família, os valores da família diferem muito, né? Então, como é melhor começar? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso e não tem uma verdade única, né? E pode não se adaptar. Segundo, o meu filho pode entrar trabalhando, ou primeiro ele vai trabalhar fora da minha empresa, porque ele vai ter chefe, vai saber o que é cumprir horário, vai saber, porque sempre que trabalha com o pai e com a mãe, sempre tem uma mistura, né, da razão com a emoção. Ele chegou tarde hoje, mas é porque amanhã também, né? Então, o que
o que mundialmente se recomenda, né? Que os filhos tenham uma experiência externa, né, para saber o que é o mundo do trabalho, aí voltem, né, às vezes até com bastante experiência. Né? E reconhecimento, né, pelo que tem nas mãos. Olha, né? agora eu preciso do meu filho aqui. Né? Senão, assim, não, arranjei uma vaguinha para o meu filho porque ele não conseguia emprego, né, tudo mais. Então, esses desafios e tantos outros, né, precisam ser respondidos caso a caso, mas eles precisam ser, se eles precisam ser respondidos, a família precisa pensar nisso. Né? Normalmente a gente não pensa, porque era a minha empresa que nasceu ali pequenininha, de repente virou um conglomerado, né? Mas ainda na minha cabeça, eu familiar, é aquela empresinha pequena, né? Imagina, então posso tratar diferente? Não, é uma empresa que depende do mercado, que não pode menosprezar o mercado e colocar um familiar não competente, por mais que seja meu filho, meu irmão, meu parente, né, dentro da empresa, eu estou desrespeitando o mercado e isso pode causar uma queda nas minhas vendas, na minha imagem, né, por aí. E aí eu vou ter que perguntar, e na empresa do Eduardo Najar, como é que funciona? A minha empresa, eu sou um prestador de serviço, né, e a gente até diz que a nossa empresa é uma boutique, né, a gente trabalha enxuto, né, e os meus filhos já estão por aí nas suas próprias carreiras, né, e não tem atração, né, eu trabalho muito, né, e o resultado é mais satisfação, né, então eles resolveram fazer a carreira deles. Eu perguntei, Eduardo, porque um grande exemplo aí é o empresário Ike Batista, ou Ike Batista, né, o filho dele é DJ, quer dizer, não quis, né, fugiu do trilho da família. Da família, do pai que é desbravador e tal. A história da formação dos herdeiros é muito importante, né? Que era parte da tua pergunta. Né? Os herdeiros precisam, a partir de uma determinada idade ou de um determinado nível de maturidade, né? Eles precisam entender o que é o negócio da família e ter a opção, dizer para ele, você não precisa trabalhar no negócio da família se você não quiser. Porém, você é um futuro sócio dessa empresa, ainda que você não trabalhe nela. Né? E qual é o comportamento de um sócio? Entender o negócio, né? Entender a dinâmica do negócio, saber dos resultados do negócio. Né? Então tem um ônus e bônus, né, de se nascer filho de um empresário, pequeno, médio, grande, não importa. Mas eu preciso arcar. Eu vou ter os bônus, que são os resultados, mas eu tenho alguns ônus, né, que é essa dedicação ao negócio. Bom, eu vou aqui agradecer ao Eduardo pela participação no programa Gestão Aérea. Com certeza pudemos aprender muito sobre sucessão familiar, né? Já o convido também para mais na frente a gente vai poder falar um pouco e, na verdade, adentrar no assunto específico aqui para o nosso estado, para a nossa capital, enfim, para o nosso povo, para os nossos empreendedores sobre a empresa Ciclos, né? Fica o convite, o agradecimento, né? Tanto pelo Gestão AL, como também por participar do Pajussara Management, levando aí esclarecimento e muito mais conhecimento sobre a condição corporativa dentro das famílias, não é isso, Eduardo? Obrigado, eu que agradeço, viu? Agradeço o seu convite e foi uma honra participar. Honra também nossa, muito obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Bem, a minha dica para sucesso profissional, né, independente da faixa etária, independente da localidade, independente da região, é principalmente você trabalhar naquilo que você gosta. Né? Todo mundo me diz, poxa, mas o que é que dá mais dinheiro, né, para fazer? Eu digo, olha, o dinheiro, por incrível que pareça, é consequência, né? Mas eu preciso fazer aquilo que está no meu coração, né? Na minha competência, além de tudo, né? Porque o mercado de trabalho é complexo, né? Seja qual for a profissão, na saúde, na engenharia, no agribusiness, né? Eu preciso achar qual é a minha vocação e aí é que vai estar o meu sonho, aí que vai estar a minha identidade e aí que eu vou aplicar a minha energia. Boa sorte.